Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é Propósito como percepção de valor para produtos e marcas. Nosso convidado é Tércio Vitor de Lima, que é economista comportamental, estrategista de vida, carreira em negócios, especialista em alta performance e marketing, professor, escritor, coach e mentor. Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal Marqueteiro. Hoje vamos falar de propósito como percepção de valor para produtos e para marcas. Para isso, convidamos um querido amigo que é Tércio Vitor Lima para tratar desse assunto. Olá, Tércio. Como vai, professor Zenoni? Boa tarde. Boa tarde, Tércio. É sempre um prazer. Sempre agradeço. Você é muito participativo em nosso canal de podcast O Marqueteiro. E eu queria começar, Tércio, é um tema interessante, eu sei que é um tema que demandaria um tempo maior, mas eu gostaria de começar perguntando para você como que eu posso aumentar a percepção de valor de um produto ou de uma marca? Opa, uma pergunta bastante significativa. Que bom. Bem, hoje o que a gente tem ouvido muito na sociedade em geral, tem permeado muitos os discursos na sociedade em geral, e em particular no mundo corporativo e no ambiente dos negócios, é o propósito. Propósito tem sido uma palavra-chave que tem permeado esses ambientes. Então, o propósito, ele traz uma clareza e uma direção para nossas escolhas. Então, nós fazemos escolhas a todo instante, desde manhã bem cedinho, quando acordamos, até a noitinha, bem tarde, quando vamos dormir, nós estamos escolhendo e decidindo. E no tocante às empresas, a marcas e produtos, as nossas escolhas, elas são norteadas por dois eixos: o da subsistência ou do propósito. O da subsistência é o caminho onde a maioria das empresas, lamentavelmente, tomam, né, enveredam por esse caminho. Eu digo lamentavelmente, mais para frente eu vou explicar por quê, mas é um caminho legítimo, porque ele tem duas dimensões. Conforme Simon Sinek, autor aí consagrado de vários livros sobre propósito, ele aponta esse caminho da subsistência com dois Fs, né? Que é o da fama e da finanças. Eu diria que o caminho da subsistência é o caminho da sobrevivência. As empresas precisam estar no jogo do mercado e sobreviver nesse jogo. E para isso, elas optam por esse caminho, que é o caminho da subsistência. E na questão dos dois Fs, apontados aqui, a fama e a finanças, adaptado para o mundo empresarial e de negócios, a fama seria as questões ligadas ao reconhecimento da marca, a posicionamento no mercado, a própria marca em si, competição, competitividade, atratividade, enfim, essas coisas que são legítimas para a gente estar no mercado. E na fama e na finanças, são as questões ligadas mesmo ao financeiro, ao dinheiro, aos ativos financeiros. Nós vivemos no mundo capitalista, onde a gente paga para nascer, paga para viver e paga para morrer. E o céu é azul, o amor é lindo, mas sem dinheiro ninguém faz nada.
Então, perceba que esses dois Fs adaptados, eles são legítimos, né? Porém, e aí que eu digo lamentavelmente, ele é um caminho de curto prazo, ele não é um caminho sustentável ao longo prazo, porque as empresas, as marcas precisam a todo instante estar colocando um incremento para poder se manter viva nesse jogo de mercado. Então, tem que estar o tempo inteiro com incrementos em inovação, incrementos em portfólio de produtos, incrementos em sistemas, em processos, em clima, em equipes, grupo, time, ao tempo inteiro e sobrevivendo em um jogo bastante competitivo. Interessante que quando ela vive ela toma esse caminho da subsistência, o foco dela fica no o que ela faz e como ela faz. Isso está intrinsecamente ligado aos produtos e à estrutura que ela tem. Então, por mais atributos que ela coloque, insira nesse produto, e por melhor que seja a estrutura que ela tem, mas isso é facilmente copiável. O concorrente, por exemplo, se ele tiver uma estrutura melhor, ele pode copiar e fazer melhor. Então, esse não é um caminho. E tudo que é incremental é pontual. Isso não se sustenta no longo prazo. Tudo é curto prazo. E a questão do propósito, ela já é algo que envolve, é um pacote que envolve causa, que envolve sonhos, que envolve crenças, valores, vocação, chamado, visão. Então, o foco não está no que se faz e nem como se faz, mas o porquê se faz. Então, hoje, tem marcas de fortes no mercado que têm caminhado por essa linha do propósito. Então, essa pergunta que você me fez inicialmente, ela é uma pergunta que você perceba. Eu estou fazendo um caminho longo para chegar lá. Questão didática, né, para ficar bastante claro para os nossos ouvintes, para quem está conosco aqui nesse bate-papo. Agora, Então, hoje, Técio, como orquestrar tudo isso, né? Qual é a área, qual é a competência para poder fazer? Porque deu para perceber nesse seu discurso inicial, né, nessa apresentação, né, e essa minha abertura foi justamente para abrir o leque de possibilidades, dá para perceber que tem muita coisa envolvida. Né? Envolve uma questão financeira, envolve uma questão mercadológica, envolve uma questão de gestão, envolve relacionamento com o cliente, envolve inteligência de mercado, inteligência competitiva, para você capturar, porque as pessoas têm percepções de valor diferentes, elas não são as mesmas pessoas, né? E como orquestrar isso? Qual é o conceito que apoia, que dá ancoragem para essa ideia que você está nos trazendo, o Técio? então, eu diria que é o próprio conceito de propósito, né? Propósito hoje ele é uma busca muito grande. Na sociedade em geral, quanto mais as pessoas buscam, mais em conflito elas ficam, porque elas têm mistificado, tornado algo muito complexo. E, na verdade, não precisa ser assim. Por exemplo, nos negócios, né, você ter, claro, o seu objetivo definido é saber, de uma forma mais simples, aonde você quer chegar. O propósito, ele entra mesmo antes do objetivo. Eu quero chegar lá, mas por que eu quero chegar lá? E para que eu quero chegar lá? Então, o propósito, ele define tudo. Pode ser algo que, aparentemente, ele é muito abstrato. Então, ele precisa do o quê e precisa do porquê para poder operacionalizar e tangibilizar o propósito. Mas marcas hoje como Apple, Microsoft, na indústria automobilística, a própria Ford, Starbucks, Harley Davidson, tudo são marcas que elas atuam pelo propósito. O propósito ele nasce da visão do empreendedor, do fundador. Né? Por exemplo, impulsionado lá
pela geração rebelde dos anos 60 e 70, Steve Jobs e Wozniak, eles tiveram um propósito de desafiar o status quo, desafiar o estabelecido. E a Apple foi criada assim. E ainda hoje ela segue as orientações, o porquê, os produtos que ela lança, o que ela faz, a estrutura que ela tem, está sempre norteada e alicerçada por esse porquê, esse propósito que ela tem. E isso faz toda a diferença, porque, na verdade, quando você trabalha com o propósito, sabendo os seus produtos e serviços, a sua estrutura toda, ela é canalizada e direcionada dessa forma, porque o propósito ele traz clareza e direção para as nossas escolhas. Então, por exemplo, os clientes da Apple, eles não compram o produto pelo que o produto é em si. Eles compram porque eles têm afinidade de crenças e valores com essa marca. Eles se sentem representados com essa marca. É interessante que a Apple, por exemplo, ela não tem os produtos dela, em alguns momentos, nem todos os atributos eles são superiores do mercado. Tem produtos no mercado que têm mais valores agregados do que eles. Mas o que faz a diferença, o que faz o consumidor adotar essa marca e defender essa marca é a questão do propósito, porque ele encontra afinidade de crenças e valores. Ele se identifica com a sua personalidade, com a personalidade dessa marca. Por exemplo, você vai num aeroporto, na sala de espera, você vê lá as pessoas fazem questão de abrir o notebook, o tablet, o smartphone e deixar bem visível, bem patente aquela maçãzinha da Apple, porque aquilo representa ele, né? Qual é a representatividade? É o propósito. Qual é o propósito? Estilo de vida, desafiar o status quo. Essa marca me representa. Eu sou assim, me sinto realizado. De igual modo, é a Harley Davidson. Por exemplo, o core business, o produto chave da Harley é a motocicleta, mas nem todos os seguidores, porque eles não têm clientes, eles têm fãs, nem todos os seguidores estão no momento financeiro ideal para adquirir uma motocicleta. Mas mesmo sem adquirir o produto, eles defendem a marca, utilizando lá a nova jornada do consumidor proposta aí por Kotler, né, do marketing digital. Mesmo antes deles adquirirem o produto, eles defendem a marca. E se eles não podem comprar uma motocicleta, eles podem comprar uma jaqueta, um capacete, um boné ou até mesmo um chaveirinho. Para eles, o mais importante é se sentir representados. Qual que é o estilo? Qual é o propósito da Harley? É liberdade, estilo de vida leve, descontraído, solto. Todas as pessoas que se identificam com isso, elas adotam essa marca e defendem essa marca. É Por exemplo, interessante essa sua visão, porque quando antigamente fazíamos o planejamento estratégico, planejamento de marketing, ou até mesmo tomávamos decisões estratégicas, normalmente olhávamos num primeiro momento a missão, o valor, os objetivos que o empresário queria ter, e me parece que você está trazendo uma proposta de incluir o propósito também como um elemento que vai nortear as decisões da empresa. Na hora que ela for desenvolver um produto, tem que estar afinada com esse propósito. Na hora que ela for desenvolver uma estratégia de comunicação, ela tem que estar afinada com esse propósito. Na hora que ela for desenvolver ou buscar parcerias para pontos de venda, canais de distribuição, também tem que estar norteado com esse propósito. Me parece que é isso, não é, Tércio? Você tocou num ponto bastante importante. Nós vivemos a era da experiência do cliente, né? E, embora tenha mais discurso do que prática, mas a gente vê algumas ações, alguns movimentos nessa direção. Então, a autenticidade hoje conta muito. E o que é um equilíbrio de autenticidade? É aquilo que eu acredito, que eu falo e que eu faço. Então, a marca que apresenta o seu propósito, dentro desse pacote propósito tem crenças também. Então, ela mostra de uma maneira clara no que ela acredita.
e ela comunica isso com o mercado e tangibiliza isso através dos produtos que ela cria e faz. O equilíbrio disso da autenticidade. E a autenticidade, ela é o essencial hoje para proporcionar uma boa experiência para o cliente. Ele quer encontrar conexão, engajamento, autenticidade naquilo que acredita, ouve, acredita, fala e faz. Então, veja bem, essa questão do propósito, embora hoje esteja muito em alta, mas não é tão recente assim. Por exemplo, lá no início do século XX, o Henry Ford já era assim. O propósito dele era que todo americano pudesse comprar um carro. Não importa que carro fosse, de que cor fosse, de que marca fosse. Contudo, que fosse um Ford modelo T na cor preta. Mas esse sonho foi realizado. E ele mudou o conceito da indústria automobilística no mundo. E isso perdura até hoje. Sim. Propósito. Né? O Walmart, por exemplo, quando ele começou lá em 1972, ele também tinha um propósito. Todo americano que entrasse nas lojas dele teria que comprar alguma coisa. Ele tinha que ter alguma coisa na loja que coubesse no bolso de um americano. E com isso, ele se tornou a maior rede de varejo do planeta. Inclusive, o faturamento da Walmart ele é maior do que o PIB de muitos países da América do Sul. Só que em 1992, quando o Sam Walton faleceu, os seus herdeiros parece que deixaram o propósito meio nebuloso. Eles tiraram o foco do propósito para que o Walmart existe e colocaram o foco muito no que ele faz e como faz. E hoje o Walmart já enfrenta sérios problemas mercadológicos que ele não enfrentava no passado, porque o propósito ficou nebuloso. Né? E tem muitas empresas que os seus fundadores eles tiveram que, mesmo depois de aposentado, eles tiveram que retomar as atividades como CEO, porque o propósito da empresa estava ficando nebuloso com os herdeiros. Vide a própria Microsoft, que Bill Gates aposentou e teve que retornar. E também a Starbucks, em 2000, o seu fundador teve que retomar. E a Starbucks também, ela é um exemplo claro, é a personificação desse propósito. Por exemplo, todas as cafeterias do mundo, elas existem para servir café para os clientes. A Starbucks, ela vive para servir o cliente com café. Então, percebe, o foco das cafeterias está no que ela faz, que é o café, e como faz. O foco da Starbucks está no servir o cliente. Então, como é que ela tangibiliza esse processo, esse propósito? Lá na Times Square, por exemplo, que é um dos lugares mais movimentados dos Estados Unidos, a cada 100 metros você encontra uma cafeteria da Starbucks. Por que isso? Porque dentro desse propósito dela de servir o cliente, é inconcebível os seus CEOs, os seus gestores, passar na porta de uma cafeteria e ver filas intermináveis de clientes. Eles não querem isso. Então, a cada 100 metros, você tem um ponto de atendimento. Então, é assim, com isso, lá na Times Square, nos Estados Unidos, cada loja da Starbucks, elas estão cheias, sempre cheias, mas não existe fila de espera. Então, esse é um ponto diferenciado. E tem mais. Quando a gente fala em acrescentar valor, a percepção de valor é essa. Porque café é café em qualquer lugar do mundo, embora tenha um jeito diferente de fazer, mas café é café. Na Starbucks, eles cobram acima da média de mercado e o cliente paga com satisfação. Agora, voltando lá para a pergunta inicial, quando você trabalha pela subsistência, o teu foco está no que você faz e na estrutura que você faz, o cliente, você entrega aquilo que você é pago para entregar. E o cliente, ele te paga, o cliente ele te paga pelo preço.
e às vezes questiona, pede desconto, negocia. Quando você trabalha com propósito e o seu time é formado com colaboradores que têm a mesma crença e os mesmos valores da empresa, os colaboradores se sentem representados também por aquela marca. E eles fazem o que fazem porque eles sentem prazer. Eles acordam todo dia de manhã para trabalhar motivados. Ele tem a sensação de pertencimento, de grupo, de time. Então, eles fazem o que fazem porque gostam de fazer e fariam mesmo se nada ganhassem por isso. Então, eles entregam mais do que lhe pedem. Então, se a gente olhar pela expectativa, que é uma das variáveis de comportamento de consumo, nós temos 3 níveis, né? Comparando aí com o NPS, que as empresas utilizam para medir a satisfação de cliente, você tem o aquém da expectativa, que é o detrator, você tem a expectativa normal, que é o neutro, e você tem aquele que está além da expectativa, que o superou. Quando você trabalha com o propósito, todo o teu time supera, ele está nesse nível alto. Então, isso aumenta a percepção de valor, tanto da marca quanto dos produtos. Haja vista que todo mundo acha o produto da Apple caro, mas compra. E não reclama. Os seguidores da Apple compram e não reclamam. Tem produtos que fazem a mesma coisa muito mais barato, mas preferem Apple. A Starbucks cobra o café mais caro do mundo e todo mundo paga com satisfação. Por quê? Porque eles trabalham alinhados e conectados com esse propósito. E na sua entrega, o mercado, o cliente, percebe esse valor na entrega. Então, ele paga o preço e não reclama. Ainda acha justo por tudo aquilo que ele está recebendo. Então, essa é a grande sacada hoje do mercado. É isso que faz aumentar a percepção de valor, tanto da marca quanto dos produtos. E um detalhe interessante: quem trabalha pela subsistência trabalha para sobreviver nesse mercado, para se manter vivo nesse mercado. Quando você trabalha com o propósito, a subsistência ela vem como uma consequência e vem com um valor mais agregado, mais aumentado. Sem dúvida. Quando eu fiz uma pergunta sobre em que área ou qual atividade estaria ancorada, né? Deu para perceber na sua fala agora que não é uma área específica ou uma atividade específica, é quase uma questão de governança, né? É quase uma questão relacionada à cultura organizacional, né? E também tem que ter um cuidado, durante a sua fala, me veio muito a questão do cuidado que a empresa tem, né? Para administrar isso, para fazer essa governança, porque muitas vezes o propósito que a empresa define em suas estratégias ou tangibiliza nas suas estratégias, não é aquele propósito percebido pelo cliente. O cliente, às vezes, ele pode perceber um outro propósito, que também gera valor para ele, que ele se identifica, mas que não é o mesmo que a empresa pensa que está oferecendo. O que pode acontecer um conflito. Por isso que a empresa tem que ter canais para verificar, opa, existe um propósito aqui, mas não é bem aquele que nós estamos imaginando, mas o consumidor está percebendo outra coisa, né? Seria mais ou menos isso, né, Otécio? E tem pontos positivos e negativos, né? Porque o propósito ele precisa ser entendido pelo mercado com o mesmo significado do que que existe para os seus fundadores e para o seu time. Se ele não está sendo compreendido com o mesmo significado, há algum ruído aí. E eu disse da autenticidade, né? É aquilo que eu acredito, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Então, eu acredito numa coisa, estou falando isso e estou fazendo outra. Ou eu acredito numa coisa, estou falando outra e estou fazendo outra. Isso tira a autenticidade e tira o foco do propósito. Aí o foco tem que ser no que eu faço, produto ou serviço. Aí eu entro na questão da subsistência.
eu tenho que estar sempre colocando um incremento a mais para poder me manter nesse jogo. Quando eu trabalho alinhado com o propósito, monto um time alinhado com o propósito, então eu não sigo a regra do jogo, eu crio um jogo novo. É a inovação radical, baseada naquela estratégia do Oceano Azul. Então eu crio um jogo novo e nesse jogo que eu criei, eu estabeleço novas regras e eu ocupo uma posição de líder. Isso tem acontecido muito hoje com as startups, em todos os segmentos, né? Do transporte, da habitação, da financeiro, né? Para não ficar citando o nome de empresas, mas a gente tem visto aí as startups avançando muito nessa questão. Então, tem que ficar claro para todo o time. Você falou de clima organizacional, eu entendo que dentro disso tudo que a gente está falando, o melhor dos mundos seria que a empresa só contratasse seus colaboradores que tivessem a mesma afinidade de crença e valores. A crença e os valores, ela compõem também o propósito. Então, quando a empresa ela identifica no colaborador a mesma crença e os mesmos valores, é um ponto favorável para a gestão e para a liderança, porque ele vai ter uma liderança e uma gestão mais fluida. E do ponto de vista do colaborador, ele só deve buscar uma marca, uma empresa para trabalhar que tenha também essa mesma afinidade de crença e valores. Quando isso acontece, dá um match e fica tudo suave. Do ponto de vista do colaborador, ele se sente representado ali por aquele grupo, pelo aquele time. É uma questão de pertencimento. Ele levanta todo dia pela manhã motivado. Puxa, eu vou para um lugar que eu me realizo. Eu faço aquilo que faço porque gosto. Mesmo que o concorrente queira me pagar mais, eu não vou. Eu continuo aqui e sou fiel à marca, fiel ao time. E do ponto de vista da gestão, fica mais fluido, porque a liderança ela vai só inspirar e não vai controlar. É aquilo que a gente falou já, os colaboradores, em geral, eles fazem mais do que lhe pedem, porque eles sentem prazer naquilo que eles fazem. E você colocou aí uma questão da métrica, né, do NPS. Existem outros mecanismos para medir essa afinidade do propósito com a gestão? Olha, existem várias, né? E tem muitas que são adaptadas também. Você pode, por exemplo, quando eu citei NPS, ele é uma ferramenta de mensuração que está disponível no mercado para medir satisfação de cliente, a gente usa adapta dentro desse contexto, né? A gente sempre tem que lembrar que o propósito, numa primeira visão assim, parece algo abstrato, algo romântico, filosófico, mas não é. Ele é o que dá norte para as coisas. Então, tudo aqui, as empresas hoje, lamentavelmente, as que atuam dentro dessa questão da sobrevivência, focam muito no produto e no serviço e ficam o tempo inteiro criando atributos, valores para o serviço, os seus produtos. No propósito, não é que a gente vai deixar de mão, ficar lá no mundo da lua, né, do filosófico, do abstrato. Não. É isso dando direção e clareza para eu desenvolver meus produtos, para eu criar a minha estrutura. Por exemplo, professor, se o senhor me permite, claro. Em 2002 eu criei uma empresa, porque eu tenho claramente para mim que o meu propósito é impactar positivamente vidas. Então, eu procurei algumas marcas que eu pudesse trabalhar e não consegui ver isso. Então, eu criei a minha própria marca em 2002. E aí, então a estrutura para eu operacionalizar o meu propósito estava montada. Agora eu precisava criar os produtos que eu pudesse tangibilizar isso. Então, eu tenho como produtos consultoria, mentoria, coaching, aulas, eu escrevo. Então, tudo isso pode me fazer tangibilizar meu propósito, que é impactar positivamente vidas. Percebe? E eu não abro mão disso. Eu estou aqui com o senhor agora, nós estamos nesse bate-papo interessante, mas
a minha ideia lá no fundo do meu coração é a gente sair daqui melhor do que nós chegamos. E todos os que têm essa possibilidade, essa possibilidade de estar nos ouvindo nesse momento. Esse é o nosso desejo, nesse nosso bate-papo. Então, assim, eu não abro mão disso. Então, todas as possibilidades eu dou, né? Me chamou para uma live, eu dou. Por quê? Na live eu tenho possibilidade de tangibilizar meu propósito. Para uma aula, para um bate-papo, para escrever um livro em coautoria, para escrever sozinho. Esse é o meu propósito, eu não abro mão disso. Então, de igual modo, são as empresas também. Quem tem um propósito claro, não vai abrir mão dele. Então, tudo que ele cria, a partir daí, está alinhado com essa visão. Então, isso é muito difícil, não é uma coisa muito fácil do consumidor não perceber, porque a entrega, você percebe na entrega. Você está fazendo algo que brilha os olhos, que tem motivação, que tem entusiasmo, isso no time todo, porque se sentem representados. Então, aí que aumenta a percepção de valor. As pessoas que trabalham na Apple, salvo raríssimas exceções, elas estão lá porque têm afinidade, elas se sentem representadas também por aquela marca, assim como os clientes. Elas têm, entre aspas, orgulho e satisfação de trabalhar lá. Na Starbucks é a mesma coisa. Então, aí há os defensores da marca, né? Mesmo não usufruindo do serviço ou do produto, eles defendem, eles fazem parte de comunidade e defendem com unhas e dentes. Então, essa é a grande sacada. Por isso que eu falo, lamentavelmente, as empresas estão muito no jogo ainda da subsistência. E o que elas buscam desesperadamente lá e de uma forma muito intensa, elas poderiam conseguir de uma forma mais fluida através do seu propósito. Esse é o grande diferencial competitivo do mercado. E para não dizer que isso é um sonho, estão aí as grandes marcas citadas, inclusive do passado também, como Microsoft, né? A Microsoft, a causa de Bill Gates, era colocar um PC na mesa de todo trabalhador. Ele entendia, entende ainda, que com isso ele melhorava a produtividade e a performance do trabalhador. E essa causa não morreu ainda, porque apesar das pessoas terem, além do PC, ter um notebook e tantas outras ferramentas, mas a Microsoft, por exemplo, ela criou uma ferramenta chamada Power BI, e eles fazem a atualização disso constante. O Power BI, na minha percepção, é uma das ferramentas mais eficazes para análise e tratamento de dados que existe no mercado hoje. E ela está atualizando isso o tempo inteiro. O Power BI, ele traz uma produtividade para o analista e para o gestor sem precedentes. É uma ferramenta criada dentro de um propósito de Bill Gates, quando criou a Microsoft. Porque a ideia dele, a causa dele é tornar o colaborador produtivo, com melhor performance. Que maravilha, que papo gostoso, ô Técio. É uma delícia falar com você, é uma delícia falar sobre esse assunto, né? Gostaria que você colocasse aí algumas palavras finais, né, para os nossos ouvintes, os alunos da PUC de São Paulo, principalmente, né, os alunos do Grupo Ser Educacional, que também acessam bastante os nossos podcasts, e que deixasse também, Técio, formas de contato para que os alunos, as pessoas interessadas, pudessem te encontrar, acompanhar o seu trabalho, né? Eu sei que você é bem ativo no LinkedIn, né? E gostaria que você apresentasse aí as formas que as pessoas têm de te encontrar. Legal. Primeiro, eu quero agradecer o convite, professor Zeroni. Eu me sinto bastante honrado em poder compartilhar, né, esses assuntos tão interessantes, até porque faz parte também do meu propósito, né? E as minhas considerações finais, eu quero fazer lembrar dos ouvintes, quem está conosco, da minha fala inicial, né? O propósito, ele traz clareza
para as nossas escolhas e decisões. E a gente faz escolha todos os dias, a toda hora, a todo instante, estamos fazendo escolhas. Então, saber isso faz toda a diferença na nossa jornada, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, tomar esse caminho do propósito é o caminho mais suave e mais consistente, tanto para a vida nas suas diversas áreas, quanto nos negócios. E eu queria deixar o meu Instagram, quem puder anotar aí, Tércio Vitor. Tércio com C e Vitor sem o C. Se você entrar no meu Instagram, além de você ver lá os meus posts, na bio você tem um link de acesso a todas as minhas redes sociais. Eu estou praticamente em todas elas. E se você entrando no Instagram, lá na minha bio você tem um link que vai te dar acesso a todas elas. Ao LinkedIn, ao WhatsApp, ao Twitter, ao YouTube, ao podcast, a outros perfis que eu tenho, você me acha lá. E vai ser uma honra para mim receber a visita de vocês lá. Muito obrigado mais uma vez, Tércio, pelo carinho, né, pela disponibilidade de tempo, né, de sempre atender às nossas solicitações de diversas formas, né? Você é um querido amigo que eu sempre posso contar. E, prezados ouvintes, até o nosso próximo tema. Um abraço. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Até o próximo podcast.